Vamos fazer um exercício de imaginação. Pense que você é um lutador no final dos anos 90 de um esporte recém-criado que vai lutar em 29 horas, e do nada, o lugar do evento muda para mais de 1.000 quilômetros de distância. Pois é, isso aconteceu de verdade. Hoje em dia, o UFC é um sucesso comercial. Poucos anos atrás, a empresa foi vendida por apenas 4 bilhões de dólares. Mas acredite, meus amigos, antigamente a história era bem diferente. O UFC surgiu em novembro de 93, e para tentar driblar as dificuldades naturais em emplacar um novo produto, os organizadores do evento fizeram uma aposta bem ousada. As primeiras edições do Ultimate escolheram um marketing muito específico para chamar a atenção do público americano. Como ninguém nunca tinha visto lutadores de diferentes artes marciais lutando dentro de uma jaula, eles optaram por chocar o público, passando a ideia de que aquilo que eles estavam assistindo era algo muito perigoso e até mesmo irresponsável. Utilizando o lema "não há má publicidade", frases como "não há regras" e "dois homens entram, apenas um homem sai" foram usadas a rodo para promover as primeiras edições do UFC. E por mais que o jiu-jitsu tenha se tornado uma febre e algumas pessoas tenham se interessado pelo produto, o fato é que o UFC acabou ganhando muitos inimigos por conta dessa publicidade. Inimigos como o John McCain. O John McCain era um senador do estado do Arizona que assistiu o UFC em 1996 e se decidiu que aquele tipo de competição ameaçava a vida dos praticantes, e por isso não poderia acontecer nos Estados Unidos. Então ele iniciou uma campanha pública contra o Vale Tudo, mandando cartas para os 50 governadores dos Estados Unidos pedindo para que eles não permitissem que o UFC realizasse eventos por lá. Ele também por várias vezes dava entrevistas bem contundentes criticando o UFC e o Vale Tudo. Numa dessas entrevistas, ele definiu o Vale Tudo como uma briga de galos humana, um termo que ficou bem popular na época. Pois bem, a história de hoje aconteceu em 1997, na 12ª edição do UFC, que estava prevista para acontecer em Nova York, em Niagara Falls. Já por conta da pressão que vinha sofrendo, o UFC 12 foi o primeiro a contar com categorias de peso, que se limitavam a pesos leves e pesos pesados. Os leves pesavam até 90 quilos e os pesados acima de 90 quilos. Categorias bem abrangentes, né? Essa edição também foi a primeira vez que o Joe Rogan fez parte do UFC, não como comentarista, mas como repórter. Além disso, o Vitor Belfort fez a sua estreia na organização no GP dos pesos pesados, enquanto Mark Coleman e Dan Severn lutaram para definir o primeiro campeão peso pesado da história do evento. Como eu disse, apesar de toda essa pressão, o evento ia acontecer em Nova York. Mas, de acordo com o jornalista Marcelo Alonso, uma semana antes do evento, a comissão atlética de lá estipulou uma série de regras que deixavam o evento impossível de acontecer. Para vocês terem noção, eles obrigavam a existência de protetores de cabeça e proibiam estrangulamentos. Segundo Marcelo Alonso, conforme a data do evento foi se aproximando, os lobistas do boxe tiveram certa influência na comissão atlética, o que prejudicou muito a realização do evento, ao ponto da comissão proibir a realização do evento de fato. Ainda de acordo com o Alonso, o jeito que a SEG, que era a empresa dona do UFC, deu foi mudar o evento de lugar. Inicialmente se pensou em levar toda aquela estrutura para o estado de Oregon, mas acontece que a comissão de lá também não permitiu que o UFC realizasse o evento. Então o jeito foi viajar para o sul do país, para a cidadezinha de Dothan, no Alabama. Foi alugado um Boeing com 200 vagas para todo mundo que estava envolvido no evento, lutadores, equipes, até alguns jornalistas conseguiram ir junto. Uma coisa que eu acho importante destacar é que essas 200 pessoas representavam o Vale Tudo do acidente da época. Para vocês terem noção, o Alonso conta que no meio dessa viagem, o saudoso mestre Carson Gracie disse que se aquele avião caísse, o Vale Tudo estaria extinto. O avião pousou em Montgomery e depois seus ocupantes foram divididos em 4 ônibus, que 1h30 depois chegaram em Dothan, mais ou menos às 5h30 da tarde. Eu não sei como, mas no dia seguinte, às 8 da noite, o evento aconteceu normalmente. O Dan Severn foi finalizado pelo Mark Coleman, que se tornou o primeiro campeão peso pesado do UFC. Já o Vitor Belfort venceu 2 na mesma noite e faturou o GP dos pesos pesados. Infelizmente, esse momento ainda era o início de uma longa batalha para mudar a opinião pública nos Estados Unidos sobre o MMA, que na verdade só mudaria com a chegada dos irmãos Fertitta e o primeiro do Ultimate Fighter. Só a título de curiosidade, esse momento foi tão difícil que lá fora eles chamam esse momento de a Idade das Trevas. O estado de Nova York, por exemplo, só foi receber o seu primeiro evento do UFC em 2016. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado de conhecer essa história. Cliquem em gostei aqui embaixo e coloquem nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Tem uma série de histórias aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar.